santo nome de Jesus. Cristiano, meu amigo. Uma igreja tão ortodoxa, né? Ver as irmãs com esse véu tão bonito, né? Apesar dos meus tempos no Evangelho é novidade, algumas questões, é uma honra estar aqui no meio dos irmãos. No meio dos obreiros, muito obrigado pela água, que Deus abençoe grandemente. E chegando aqui, peguei um mototáxi e ele chegou em mim e eu disse para ele assim, ele estava assustado e eu disse para ele bem assim, fica tranquilo, o bairro aqui é tranquilo. Ele disse, não, mas aqui é meio boca brava. Não, fica tranquilo, porque se Jesus nos trouxe, Ele nos leva em paz. Eu fiquei parado, mandei uma mensagem para o pastor, cheguei e fiquei quieto. E quando eu fiquei parado, saiu um irmão, um senhor dentro da casa dele, disse, onde tu vai, meu jovem? Eu mostrei a foto do pastor, e ele disse, eu congregava ali, vou te levar na porta da igreja, né? E ele me trouxe até a porta da igreja. Jesus nos traz, provavelmente os irmãos conhecem ele, né? Vamos orar por esse irmão. E já tivemos algumas experiências, né? Eu vou fazer 40 anos em pouco tempo, daqui em março, e eu fui criado no Evangelho. E eu estava no norte do Brasil, na região da Amazônia, fazendo missão, e passei por uma experiência bonita. Nós saímos da cidade de Belém, atravessamos a cidade de Ananindeua e chegamos em Marituba. Chegando em Marituba, pegamos um mototáxi e atravessamos. Tem um comando vermelho de um lado e do outro lado a família do norte. E eu passei por meio dos comandos, e ao passar pelo meio dos comandos ali, dos traficantes, cheguei na igreja. O pastor pagou R$5, lá que é bem acessível o valor do mototáxi, e eu cheguei no final do culto, a gente fomos embora. Só que, irmãos, a obra missionária ela é diferente, não sei quem já fez missão aqui sabe. A igreja era sustentada por alguns paus, começou a crescer a igreja. E a igreja também foi fundada no terreno de um cemitério. Isso é obra missionária. Na hora de sair da igreja, eu disse, pastor, o senhor vai deixar microfone, vai deixar a caixa de som, vai deixar violão aqui? Aqui o senhor está vendo que tem 2 lugares aqui que no sul a gente chama de boca brava. Vocês não têm medo de deixar a igreja assim, nessa condição vulnerável? E o pastor disse bem assim, irmão Marcos, aqui o comando, eles têm uma regra, a gente se mete com todo mundo, mas a gente não se mete com os crentes. A gente não carrega a Bíblia. Eu fico tranquilo em qualquer lugar onde eu estiver. Andamos também pelo Rio de Janeiro, nunca nos aconteceu nada. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre nós. Amém? Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor. A Bíblia nos fala aqui em Romanos, vamos começar a pregar a palavra. É uma carta muito bonita, todos nós conhecemos o apóstolo Paulo. Do menor ao maior conhece a história deste grande pregador, o maior apóstolo do Novo Testamento, este homem de Deus, reconhecido mundialmente e também dentro do cânon das Escrituras Sagradas. No Novo Testamento há 27 livros. Destes 27, 13 são atribuídos a Paulo, ou seja, Paulo carrega quase a metade do Novo Testamento nas costas. Ao ler Paulo, nós aprendemos tantas coisas, e eu recomendo aos irmãos que gostam de ler Cristo na Teologia de Paulo. Ele nos ensina, né, um livro de Lucien Serfot, que nos ensina Cristo, como ele está dentro do compêndio das cartas do apóstolo Paulo. Quando nós lemos esta palavra em Romanos, eu vejo que nós entendemos de maneira errônea muitas vezes esta palavra. Paulo, ele entendia muito bem sobre o conformismo, sobre o marasmo, ele entendia muito bem sobre a apostasia, porque ele pregava contra estas coisas. Quem estuda as cartas que Paulo escreveu, vai entender que ali há crescimento espiritual que serve até hoje para as doutrinas das nossas igrejas. Ou seja, 2000 anos atrás, eu sei que o irmão Marcos está envelhecendo, o pastor está envelhecendo, nós estamos envelhecendo e vamos passar, mas a palavra do Senhor, ela não envelhece, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Paulo, ao escrever as suas cartas, quem quer entender sobre o que é perdão, quem quer entender o que é condescendência, leia as cartas de Filemão, em que ele fala para Filemão perdoar um escravo chamado Onésimo, ou seja, ele estava escrevendo uma carta de perdão. Quando Paulo, ele diz, retorne às Escrituras Sagradas, nós vamos lá e ler em Gálatas dizendo, ei, insensatos Gálatas, vocês começaram bem, estão terminando mal, vocês começaram bem, e agora estão
estão entrando em apostasia. Vocês começaram como uma igreja que orava e agora não ora mais. Vocês começaram como uma igreja que dobrava o joelho quando chegava no culto, mas hoje vocês chegam no culto, vocês ficam mexendo no celular, vocês ficam conversando. Ei, povo de Gálatas, vocês precisam retornar atrás. E outra, vocês estão deixando o evangelho mundano entrar aqui no meio de vocês. Vocês estão deixando a palavra do mundo entrar, e nós estamos vendo hoje uma geração perversa que quer mudar a Bíblia. Ei, não sou eu quem mudo a Bíblia, é a Bíblia quem muda a minha vida. Não sou eu quem mudo a palavra, é a palavra quem muda o meu ser. Não sou eu quem tenho que transformar as Escrituras, mas eu fui transformado pelo poder da palavra de Jesus. Quando nós lemos esta palavra aos Gálatas, ele chega com uma palavra poderosa no versículo 8 e capítulo 1, dizendo: ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho além deste que eu tenho vos anunciado, este deve ser anátema, deve ser amaldiçoado. Ou seja, ninguém muda o poder das Escrituras, ninguém muda o poder da palavra de Deus, ninguém muda o que está escrito. Quando nós queremos entender o que é organização no púlpito, organização da igreja e ceia do Senhor, nós lemos as cartas aos Coríntios. Quando queremos entender o que são dons espirituais, nós lemos estas cartas. Quando nós queremos entender o que é a espiritualidade, nós lemos as cartas de Efésios. E quando nós queremos entender o que é salvação, nós vamos para a carta aos Romanos. Paulo, ele queria chegar até a Espanha, e como ele não conseguia chegar até a Espanha, ele procurou um ponto de apoio, e o ponto de apoio foi na igreja de Roma. Para quem não sabe, Paulo não fundou a igreja de Roma, tanto que no começo ele diz: eu quero conhecer vocês e trocar experiências com vocês. Eu tenho algo para ensinar para vocês, mas tenho muito que aprender com vocês. Paulo queria chegar em Roma, e agora ele começa a escrever a carta da salvação, a carta magna da salvação. Para muitos eruditos, se somente o livro, o Evangelho de João e a carta aos Romanos fossem escritas, nós teríamos todos o compêndio dentro das Escrituras que nos atrelam à salvação. Ou seja, Martinho Lutero dizia: se Romanos e João fossem escritas, nós não precisaríamos de outros livros para ser salvos, porque aqui tem toda a instrução completa. Para quem não entende o Evangelho de João, aqui está, tem 21 capítulos, e cada capítulo revela a natureza espiritual de Jesus. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, que de acordo com J.J. Dreisbach significa andar junto. Mas João, para muitos, é considerado o evangelho mais espiritual e o livro mais espiritual da Bíblia. Agora nós chegamos em Romanos, agora nós chegamos nesta palavra, e eu vejo que muitos homens se converteram por esta palavra. Nós vemos que Martinho Lutero se converteu por esta palavra, nós vemos que João Calvino se converteu por esta palavra, nós vemos que Agostinho de Hipona, um escritor medieval, se converteu por esta palavra, e o teólogo mais contemporâneo, que se chama Calbart, ele não sabia mais o que fazer da sua vida, e ele disse: ei, eu vou ler a Bíblia. Ele começou a ler a Romanos, e a Bíblia, esta palavra, mudou a sua vida. Ei, como professor de teologia, eu digo para ti: estude a teologia sim. Eu jamais vou dizer que tu não deve estudar. E como professor eu digo: entre nas Escrituras, leia o livro, aprenda, mas entenda uma verdade: livro de teologia não salva, carta de teologia não salva, diploma de teologia não salva. O que salva é o poder da palavra de Jesus. O que salva é o poder da palavra de Deus. Tremendo é o Senhor, aleluia. Paulo, ele começa falando sobre salvação, e agora ele escreve o versículo mais triste da Bíblia Sagrada. Para mim, o versículo mais triste da Bíblia Sagrada não foi o pecado original, que é o pecado de Adão. Para mim, o versículo mais triste da Bíblia Sagrada não foi a morte de Jesus na cruz, mas o versículo mais triste da Bíblia Sagrada está em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que nos diz: porque todos pecaram e estão dissociados da presença do Senhor. Ou seja, os homens estão distantes da glória do Senhor. Agora olha só, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós nascemos pecadores. A Bíblia nos fala no Salmo 51:5:
5: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebesse a minha mãe. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 7, versículo 20: não há homem bom nesta terra, e não há ser humano que não peque. Ou seja, a nossa natureza está condicionada ao pecado. A natureza humana está condicionada ao mal. Mas isto não é subterfúgio para viver em pecado, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e o versículo 14: pelo que o pecado não terá domínio sobre vós, pelo que não estáis debaixo da lei, mas vós estáis debaixo da graça. Vós estáis debaixo da graça. Vós estáis debaixo da graça. Ele continua escrevendo esta palavra sobre lei, e agora ele diz em Romanos capítulo 5: veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo ele começa a escrever: ei, nós sabemos que todos somos pecadores, nós sabemos que todos somos falhos, nós sabemos que todos somos humanos, mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo Jesus? Tremendo é o Senhor. Começa a escrever esta carta, e ao escrever esta carta ele chega no final, e ao chegar ao final ele diz um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, Paulo escreveu esta carta em grego, e no grego não vos conformeis, ele está dizendo: não tomeis a forma deste mundo, não tomeis o desenho deste mundo. E aí Paulo começa com uma palavra dura, porque o mundo tipificava quem? Roma tipificava o mundo, e ao tipificar o mundo havia uma igreja pequena em Roma, havia tantos deuses em Roma, e havia uma igreja missionária ali, e aquela igreja missionária estava dentro de Roma, e ao estar dentro de Roma, ela tipificando a nossa igreja, ou seja, nós somos a minoria. Não pense, porque somos 50 milhões de crentes no Brasil, nós somos a maioria. Por quê? Porque não são todos os crentes que dobram os seus joelhos e pedem a presença de Deus. Nós achamos que nós somos a maioria, mas não é a maioria que se levanta de madrugada e diz: Senhor, abençoa o meu pastor. Não é a maioria que chega no culto dizendo: eu não vim aqui ouvir somente o pregador. Eu vejo muitos crentes dizendo por aí: é o irmão que vai pregar, é o irmão que vai cantar, é a irmã que vai fazer tal coisa, então eu não vou na igreja. Há muitas vezes dissidências no meio do povo de Deus, e nós achamos que vamos entrar no céu deste jeito. Deus não levanta povo dividido, Deus não levanta povo separado. Eu não sei se tu gostou de mim, mas eu tenho convicção de uma coisa: tu não veio ver o Anemarcos, tu não veio ver o pastor Cristiano, tu veio aqui sentir a presença de Jesus, tu veio aqui sentir a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Paulo, conversando com a igreja, ele diz: não tomeis a forma deste mundo, da forma que eu quero chegar. Duas palavras: forma e conteúdo. Por que forma? Porque para tudo Deus deu uma forma, para tudo Deus deu um desenho. Por exemplo, a Bíblia nos fala que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. Ou seja, é a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia. Ou seja, e aí eu fico me perguntando que o Espírito Santo, ele não estava parado, ele não estava tranquilinho, não, ele estava em movimento. O Espírito Santo, ele não é água parada aqui da dengue, não é água parada aqui da mosquita. Onde tem a presença do Espírito Santo, tem que ter movimento, tem que ter poder de Deus. Agora, a Bíblia mostra que Deus está descontente. Deus disse: haja luz, e Deus começa a dar forma para todas as coisas. Nós, quando começamos a estudar o Antigo Testamento, nós vemos que Deus deu forma para todas as coisas. Por exemplo, Deus pegou um povo, e no meio daquele povo, aqui ele separou para aquele deserto. Deus pegou um homem chamado Abraão e disse: sai da tua terra e sai da tua parentela e vá para a terra aonde eu vou te mostrar.
saia da Ur dos caldeus, saia dos sumérios, saia de Babilônia, e agora tu vai peregrinar pela terra, tu vai ser o primeiro missionário. Ao Abrão, ao peregrinar, Deus levantou ele e fez dele uma grande nação. Agora Deus tira o povo de Israel do Egito e começa a dar forma para o povo de Israel. Deus estava dizendo: o homem usará o cinturão mais embaixo, a mulher usará o cinturão mais em cima. Por quê? Porque Deus estava preocupado com a estética, não somente. Deus estava dizendo: o cinturão mais em cima vai destacar o busto da mulher, e as pessoas vão dizer: olha, ali está uma mulher de Israel. Por quê? Porque a veste dela é diferente, a aparência dela é diferente, o cinturão define ela. Deus dizia: o homem usará barba e não raspará os cantos da sua barba. Os homens iriam apontar e dizer: lá está o homem de Israel. Mas por quê? Pela maneira que ele se veste, pela barba que ele usa, pelo aspecto dele. Ele tem aspecto do povo de Israel. Vamos para os dias atuais. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, colocamos a nossa gravata e viemos para a igreja, as pessoas dizem: lá está um crente, lá está um povo de Deus. Por quê? Por causa da maneira que ele se veste. Ele está com gravata de crente, ele está com Bíblia de crente, ele está com aspecto de crente. Quando uma irmã vem com suas vestes decentes na igreja, com sua roupa santa, as pessoas vão dizer: lá está uma crente. Por quê? Porque ela se veste diferente, ela anda diferente, ela fala diferente. Mas muitos de nós ficamos apenas na aparência, tudo nós ficamos apenas numa forma, e nós olhamos para a igreja e nós dizemos: Senhor, eu já tenho forma de igreja. E nós dizemos: este copo é um copo, não é um microfone. Por quê? Pela aparência de um copo, pelo desenho de um copo, nós sabemos que isto é um copo. Eu sei que isto é um microfone. Se alguém disser que isso é um copo e que isto é um microfone, eu vou chamar de louco. Beba água aqui e fale aqui, tu não vai conseguir. Por quê? Porque o desenho de um copo é um copo. Ou seja, quando alguém passa aqui na igreja, ela vê uma placa de igreja, ela vê um desenho de uma igreja. Mas eu te pergunto: será que nós só temos forma de igreja? Será que nós só temos aparência de igreja? Será que nós só temos desenho de igreja? Eu fico te perguntando: há uma geração de crente que só conhece 2 versículos da Bíblia Sagrada. O primeiro versículo é: não julgueis, e o segundo versículo é: Deus é amor. Eu posso pecar, não me julgueis. Eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus é amor. Esquecendo que 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21 nos diz: julgai todas as coisas. Paulo, ele disse: julgai até as profecias. Paulo também disse: julgai aquilo que eu digo. Agora vamos para a segunda parte dessa palavra, que Deus é amor. Sim, 1 João capítulo 4 versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá no Antigo Testamento, Deus fala em Isaías capítulo 43 versículo 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um símbolo de retine. Lá no 13:14 ele nos diz: restam estes a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Só que nós esquecemos que o Deus que é amor é o mesmo Deus que lança eternamente uma alma no inferno. Nós esquecemos que Deus que é amor bastou um pecado de Adão para ele ser retirado do paraíso. O Deus que é amor matou 70.000 homens em Israel por causa do pecado de Davi. O Deus que é amor, ele desce no panteão do Egito e ele começa a mandar praga dizendo: ei, vocês querem conhecer o meu amor, Israel? Sim, Israel vai conhecer o meu amor. Mas o povo
povo do Egito vai conhecer a minha ira. Deus desce no Egito, no panteão do Egito, e começa a humilhar cada uma das entidades que tinham naquele lugar, dizendo: não são os deuses que mandam nesta água, estas águas vão virar sangue. Eu mando na água, eu mando no calor, porque eu sou o Senhor. Glória a Deus! A praga de piolhos no Egito, ele está dizendo: não é Beelzebu, o príncipe da praga das moscas. Ele está dizendo: não é Beelzebu, o príncipe das moscas, que manda nesta terra. Eu mando nas moscas, eu mando nos insetos, eu mando na terra, porque eu sou o Senhor. Quando Deus ele manda a praga de trevas no Egito, ele está dizendo: ei, não é Ra, o Deus do céu, do sol, que manda na luz. Eu mando na luz, eu mando nas trevas, eu mando no dia, eu mando na noite, porque eu sou o Senhor. Que quando Deus mata os primogênitos do Egito, ele estava dizendo: não é Anubis, o pai de Ra, que manda na vida. Eu mando na vida, eu mando na morte, eu mando no nascer, e eu mando no aborto. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição, e eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui tem uma igreja viva, aqui tem uma igreja viva. Aleluia! Podia me conseguir mais água? O O que acontece? Acontece que Deus é uma forma para todas as coisas, mas Deus, ele não dá uma forma para todas as coisas simplesmente por dar. Ou seja, tudo existe por uma finalidade. A gravata tem uma finalidade, o sapato tem uma finalidade. Eu não posso colocar o sapato no pescoço e a gravata no pé. Vão pensar que eu saí do São Pedro. Por quê? Porque isto é coisa de doido. Então, tudo tem uma finalidade. Jesus, ele criou a igreja para uma finalidade. Jesus, ele olhou para Israel, e Israel falhou miseravelmente no plano de Deus. Israel era para ser a nação missionária. As nações eram para olhar para Israel e dizer: ei, Israel é uma bênção. Israel, como pode? Eles vivem no deserto e não falta alimento. Eles vivem no deserto e eles ainda estão cantando, estão salmodiando. Eles vivem no deserto e mesmo assim eles são um povo alegre. Mas Israel, ao invés de influenciar as outras nações, Israel começou a odiar as outras nações. Israel abandonou o plano divino, e Deus olhou agora para a terra, mandou o seu filho Jesus Cristo, e agora ele olha para Pedro: eu tenho uma promessa. Lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 18, 26, 28, 16, 18: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu tenho visto muito crente preocupado por aí. Este ano que passou foi um ano de eleição. Este ano que passou foi um ano de muita guerra na internet, uns da direita e outros da esquerda. E agora alguns crentes disseram: agora que o meu candidato não ganhou, as portas das igrejas vão fechar. Meu irmão, Domiciano tentou fechar as portas da igreja e falhou miseravelmente. Calígula tentou fechar as portas da igreja e falhou miseravelmente. Nero tentou fechar as portas da igreja e falhou miseravelmente. O diabo está há 2000 anos tentando fechar as portas da igreja e ele falha miseravelmente. Sabe por quê? Porque esta igreja não foi erguida por políticos, esta igreja não foi erguida por homens, esta igreja foi erguida e é sustentada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Deus, ele deu uma forma para toda a sua igreja. Este recipiente tem uma forma para que seja derramado um conteúdo sobre ele. Qual é? É água. A igreja, ela tem uma forma, ela tem um desenho, ela tem um formato para que seja derramado sobre ela um conteúdo. E qual é o conteúdo que deve ser derramado na igreja? É a presença do Espírito Santo de Deus. Um pregador fala: é como uma luz.
continua, que tem do santo. Ele é como um carro muito bonito, que a gente vai dar partida, mas ele não tem combustível. Ele vai tentar dar partida, mas não vai arrancar. Sabe por quê? Ele não tem combustível para se mexer. O homem sem o Espírito Santo, ele é como um porco, ele é como um suíno, que não consegue olhar para cima, porque não tem articulação no pescoço. Agora eu quero agradecer que eu estou esta noite pregando numa igreja que está cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia! Poderoso é o Senhor, aleluia! O Espírito Santo, ele não vem na igreja simplesmente para vir. Nós confundimos o que é, quem é o Espírito Santo. A primeira ação que eu tenho visto das pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, ele diz: eu pulei, eu gritei, eu falei em línguas na igreja, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Aí chega em casa, a vida dele não muda, a aparência dele é a mesma, o aspecto dele é o mesmo, o brilho no olhar dele não tem luz, a vida da pessoa dele ainda é uma desgraça, mas ele chega na igreja, ele pula, ele fala em línguas, mas a vida dele não muda. Por quê? Porque aqui é muito fácil pular, aqui é muito fácil falar em línguas, aqui é muito fácil ser crente. Eu quero te dizer que a primeira ação do Espírito Santo não vai fazer tu falar em línguas, não. A primeira ação do Espírito Santo não vai fazer tu pular, não. Pular é muito bom, eu sou pentecostal. Gritar é muito bom, eu sou pentecostal. Falar em línguas é muito bom, eu sou pentecostal. Mas a primeira ação do Espírito Santo, ele vai fazer tu ser obediente à palavra de Deus. Falar em obediência é difícil, sabe por quê? Porque eu tenho visto muitos crentes por aí que não gostam mais de falar em obediência. Hoje em dia estamos diluindo a palavra de Deus dentro das nossas igrejas. Nós achamos que estamos cheios do Espírito Santo, vivendo de qualquer maneira, abandonando a santidade, abandonando os princípios da palavra de Deus, esquecendo que 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16 nos diz: sede santo em toda a vossa maneira de proceder, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santos. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Ora, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que tu estás dizendo, pregador? Que eu posso cantar em pecado? Pode. Presta atenção aqui na palavra, irmãos. Presta atenção na palavra aqui, irmãos. Pode cantar em pecado? Obrigado, pastor. Pode cantar em pecado. Pode falar em línguas em pecado? Pode. A Bíblia garante que pode falar em línguas em pecado. Eu posso ser obreiro em pecado? Pode. Eu posso pregar o Brasil em pecado? Pode. Eu posso fazer tudo aqui dentro em pecado. A única ação que eu não posso em pecado é entrar no céu, porque no céu sou letra santo. No céu sou letra santo. No céu sou letra santo. Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, eu creio que aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30: e não esqueçais do Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Quando Ananias e Safira mentiram, eles mentiram para o Espírito Santo, e o Espírito Santo matou eles. Ele disse: por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Vocês não mentiram para os homens. Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Vocês mentiram para Deus. A Bíblia nos fala lá no Salmo 139: para onde eu vou fugir da presença do teu Espírito Santo? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma verdade. Perca a tua casa. Eu não quero que tu perca. Mano, se tu tiver que perder a tua casa, perca a tua casa. Se tiver que perder o teu emprego, perca. Eu não quero que tu perca o teu emprego. Eu não quero que tu perca a tua família. Eu não quero que tu perca a tua vida. Mas se tiver que perder a tua vida, perca. Mas nunca perca a presença do Espírito Santo na tua vida. E eu sei de uma convicção. Eu não sei como tu entrou. Se tu entrou bem, se tu entrou mal, se tu entrou vazio ou se tu saiu cheio. Eu tenho convicção que esta noite tu vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Tu vai ser cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Vou até as 9h30, sou criterioso com o horário. Graças ao Senhor, aleluia. E para terminar, o casamento judaico, ele era diferente do nosso casamento. Deus santo. Nós, o ocidental, nós nos apaixonamos para casar. O oriental, ele casa para se apaixonar.
Nós ocidental namoramos para casar, o oriental casa para namorar. Deus santo. Eu vou casar em pouco tempo. Eu estava voltando para São Paulo e aconteceu uma situação comigo. Eu disse, eu não quero mais ficar no Rio Grande do Sul, eu tenho um campo lá. Lá a igreja me conhece, me conseguiram emprego, me conseguiram um trabalho. Eu disse, eu vou voltar. Estava vindo de bicicleta para casa e uma moto me pegou. 3 semanas depois, 21 dias, 504 horas, eu estava me recuperando. Eu disse, ainda dá tempo de ir. Um ônibus me atropelou, chegando em Alvorada. E o amigo que ia me levar disse, olha, deu problema aqui, eu não vou poder te levar. E eu entendi o que Deus queria na minha vida. Deus santo. Um dia eu fui pregar, estava sem vontade de pregar. Jesus, a minha vida, eu preciso que a minha vida mude. Eu quero chegar a ler, eu quero alcançar as tuas promessas. Eu entendi o que diz Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Ou seja, não sou eu que sigo as promessas, são as promessas que seguem a nossa vida. Cheguei, fui pregar a palavra numa igreja e conheci minha mãe. Cheguei em casa e isso nunca me aconteceu. Estou morando com meus pais. Eu disse, mãe, hoje eu vi uma mulher linda na igreja. E a minha mãe disse, foi isso que eu te ensinei? A ir pregar para cuidar da mulher? Foi isso que eu te ensinei? Tu ficar catando namorada na igreja? Tu pegou o WhatsApp dela e disse, não, senhora. Eu disse, Senhor, eu sei porque o Senhor me manteve aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu estou entendendo. Deus santo. O que uma mulher não faz na vida da gente, né, irmão? Deus de glória. A gente não aguentava desaforo na rua, mas da mulher a gente aguenta, né? Deus de glória, aleluia. E aí chegando, eu disse, Senhor, eu não faço nada na tua direção, eu não pego atos de mulher nenhuma na igreja. O Senhor é minha testemunha. Eu não pego. Tá bom, tem muito pregador aí escondendo aliança, pegando atos de menina, nananina, não. Naquele grande dia ele vai ter com Deus. Deus santo, aleluia. Eu disse, se ela for da tua vontade, se estiver no centro da tua vontade, eu vou ter o contato dessa irmãzinha, sem ao menos eu pedir para ninguém. Deus da glória. E sem que esse foi Deus foi fazer na hora. E eu comecei a fazer amizade com o irmão dela. Sou bobo também, né, irmãos? Nem preparando o campo. Mas eu não pedi, irmãos. E um dia ele chegou em mim, alguns dias depois ele disse, vai com calma. Eu não entendi, ele mandou o contato da minha noiva. E eu disse, crente não namora, crente noiva em casa. Crente não namora. Aleluia. E o casamento judaico, ele era diferente deste nosso. Porque o noivo, o pai do noivo, ia com um homem de confiança na casa da noiva. E eles levavam o noivo para conhecer a noiva. A noiva tinha que ser pura, tinha que ser virgem, de boa conduta e de uma família irretocável. Quando eles voltavam, eles deixavam um homem de confiança. Aquele homem não tomava a noiva para si, porque ele era um homem de confiança. Mas ele preparava a noiva para o dia do casamento, que tinha uma data não estipulada. E às vezes a noiva se sentia sozinha. E ela dizia, o noivo está demorando. Será que o noivo vem? E o homem de confiança fica tranquilo, noiva. Eu conheço o noivo. Eu convivo com o noivo. O noivo é um homem de palavra. E se o noivo diz que vem, o noivo. Oh, glória, aleluia. Às vezes as pessoas de fora diziam, noiva, ele está te enrolando. O noivo está demorando. O noivo, eu acho que te enganou. Será que o noivo vem? E o homem de confiança dizia, ei, fecha a tua boca, porque eu convivo com o noivo. O noivo é um homem de palavra. O noivo é um homem que cumpre todas as suas promessas. O noivo, ele cumpre tudo o que diz. O noivo, ele diz que vem buscar a noiva. E se o noivo diz que vem, o noivo virá. Para quem não entendeu, Jesus é o noivo. A igreja é a noiva, Deus é o pai do noivo. E o homem de confiança é o nosso amado Espírito Santo. Muitos têm dito por aí que o noivo não vem mais, mas eu garanto pela minha vida que ele tem cumprido na minha vida cada uma das suas promessas. Eu estou tremendo porque eu sinto a presença do Espírito Santo.
Santo. Muitos acreditam, já fazem 2000 anos que o noivo vem, mas Jesus ele diz, o Espírito Santo ele diz, Jesus ele está cumprindo cada uma das suas promessas. E se o noivo diz que vem, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo virá. Muitos que vão na igreja, muitos que vão dentro da igreja, um dia engolir cada uma das palavras que disseram contra nós. E os desviados, aqueles que apostaram da fé, vão dizer: desapareceu, eles vão ter que pregar. Eu sei quem desapareceu. Quem desapareceu é a igreja. E ela foi para onde? Ela foi morar no céu com Jesus Cristo. Ela foi morar no céu com Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Quem crê que Jesus vem? Quem crê que Jesus vem? Ele vem. Não saia desse sentimento, dessa unção que tu tem. Pastor, eu não sei como é que faz. Chama na oração aqui. Vamos, faça um convite. Quem está em campanha, vem aqui na frente. Vou falar algo para vocês aqui. Vem aqui na frente quem está em campanha, pastor. Aconteceu algo comigo aqui. Vem aqui. Grande Deus. Quem quer uma oração pela sua família, vem aqui na frente. Glória a Deus. Quem quer uma oração pelo seu filho, pela sua esposa. Irmão, hoje tu não vai chegar em casa e pregar. Hoje tu vai chegar em casa cheio da presença do Espírito Santo. Eu queria uma outra noiva. Eu queria até o prelúdio desse ano. E Deus disse: eu não vou te dar essa noiva. E ele disse: eu tenho algo melhor para te dar. E eu disse: Senhor, dá para outro, porque eu quero essa. Dá para outro, eu quero essa aqui. Jesus disse: Nananina, não. Tu não te governa mais. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu compreendi com Deus. E eu briguei com Deus. Eu estava indo pregar, peguei o meu avião. E quando o meu avião subiu, eu comecei a ficar com medo. Eu nunca tive medo de voar, já vou anos. E quando eu tive medo, eu disse: Senhor, se esse avião cai, não sobra um pedaço de mim. Tem misericórdia de mim. Não teve nem turbulência. Aí eu entendi. Quando eu cheguei no meu destino em Viracopos, fui para a casa dos meus irmãos no interior de São Paulo. Chorei, dobrei o joelho e disse: Senhor, eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu não conseguiria controlar aquele avião. Eu não conseguiria controlar o piloto ou as comissárias de bordo. Eu não consigo controlar os meus sentimentos e nem a minha vida. Eu vou contender com aquele que controla tudo. Está em campanha, não contenda com Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O que Deus tem me dado é muito maior daquilo que eu esperava. Porque Ele tem muito mais. Ele está no controle, Ele está no controle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a igreja pentecostal, restauração na tua presença. Aqui é um povo que ora, aqui é um povo que está de joelho, aqui é um povo que clama, Senhor, em nome de Jesus, aquele que entrou fraco vai sair fortalecido. Em nome de Jesus Cristo, aquele que entrou vazio vai sair cheio do Espírito Santo. Aquele que entrou doente, em nome de Jesus, vai sair curado. Aquele que entrou cativo, em nome de Jesus, vai sair liberto. Não vai sair da mesma maneira. Ei, Senhor, Satanás disse para o teu povo: é a última vez que tu coloca os teus aqui, mas a última palavra, Senhor, não pertence a Satanás. A primeira palavra pertence a Deus, e a última palavra pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Derrama uma gota do teu poder no meio desse povo. Derrama uma gota da tua unção no meio da tua igreja. Levanta o teu servo, levanta, Senhor. Coloca o lixo do seu Espírito Santo. Livra-nos da situação da peste perezosa. Livra-nos de milagre da mulher doutora. Livra-nos das pestes da verdade. Da sacada sem televado. Livra-nos de Jesus. Jesus. Enche o teu servo do teu Espírito Santo. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu lar, cuida do seu lar, cuida do laço, Senhor.
Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Marcos, que veio hoje trazer esta palavra de Deus, essa bênção da parte do Senhor para nós. Amém, irmão? Que Deus continue abençoando, que Deus continue honrando a vida do irmão, né? E abrindo portas na vida do irmão, né? Que abençoe o seu noivado, o seu casamento, e que possa voltar mais algumas vezes aqui para falar do amor de Jesus para nós. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, dia 21, na próxima quinta-feira, nós vamos ter, depois do culto, uma janta de encerramento de final de ano. Amém? Então, na próxima quinta, dia 21, também vai ser entregue uns presentes aí para as crianças, tá? Que estão sendo preparados. E vai ter essa janta depois do culto, né? Aqui no salão do lado, onde as irmãs já vão estar preparando. E nós vamos nos alegrar. Portanto, não falte na próxima quinta, né? Nós vamos anunciar também lá no Sarantino sábado, já falamos na terça lá no Nonoai, e vamos ver se a gente consegue estar com a maior quantidade possível de irmãos e irmãs reunidos no Senhor. Vai que no calor, vem alguém que está ouvindo e diz, eu vou ali com os crentes na quinta que vai ter festa, depois vai ter como se der, né? De repente vai ter uma gelada depois do culto, vai ter bem gelado, uma água. Aleluia. Glória ao nome de Deus, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã tem culto lá no Nonoai. Sábado tem Santa Ceia lá no Sarandi. E domingo nós temos culto novamente aqui, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Desde agora e para sempre, a igreja diz: amém. Cumprimento.